Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de História do Maranhão e hoje nós vamos falar sobre a adesão do Maranhão à República no Brasil, ok? E se você quer saber como foi que aconteceu o movimento republicano no Maranhão, como se instalou a República, como é que ela foi reconhecida no Maranhão, os agentes que foram responsáveis, os efeitos que geraram tudo isso, se esse conteúdo para ti é interessante, então fica até o final, se inscreve no canal, deixa um like, assina as notificações, compartilha para o máximo de pessoas e vamos deixar de conversa que Alberto Chaves vence quem se lança. Vamos começar aí com a epígrafe, com a reflexão dizendo que o que é verdadeiro permanece até o fim, ok? Mas vamos falar da adesão do Maranhão à República. Primeiro passo, é bom salientar que no Maranhão os antecedentes da República estão ligados à disseminação de ideias liberais que entraram na província ao longo do século XIX. Então, esse é um ponto importante, porque essas ideias liberais, como foi que elas adentraram? É bom destacar que o sertão maranhense era composto por vilas que tinha ocupações de destaque no contexto da província maranhense, e nessas vilas intelectuais eles tinham bibliotecas e com isso eles fundavam vários jornais e clubes republicanos. Então, esses jornais serviam justamente através dos jornais, dos panfletos, para circulação dessas ideias republicanas. E principalmente também esses com os jornais, os clubes republicanos, que era aí onde esses intelectuais se reuniam para debater essas ideias, redigir essas ideias e propagarem para as províncias, para a província do Maranhão e para diversas localidades. É bom salientar então que houve um intenso movimento republicano a partir da circulação de jornais e panfletos, justamente com base nisso, nessas ideias difundidas por esses intelectuais, e algumas cidades logo se posicionaram contra a monarquia. Cidades como Grajaú, Caxias, Cururupu, Carolina, Pastos Bons, Loreto, Riachão, Mirador e principalmente Barra do Corda. É preciso ressaltar que, com a exceção de Cururupu, situada no litoral, as demais cidades maranhenses, elas compunham os sertões de Pastos Bons, com seu eixo de povoamento girando em torno da pecuária. E gradativamente, como essas dissidências liberais, elas vão originando esses clubes republicanos, porque essas dissidências, na verdade, esses atritos, porque ao longo, desde 1877 aí no Maranhão, já no finalzinho do segundo reinado da fase imperial, dentro do Partido Conservador haviam atritos. De um lado, o Gomes de Castro, que se colocava contrário a Silva Maia. Então, de um lado, os castristas e do outro lado os maístas. A história do Maranhão era configurada pelo esse atrito político entre famílias. Então, os clubes republicanos, eles foram responsáveis pela difusão das ideias de república em São Luís, em Cururupu, Barra do Corda, São José dos Matões, Caxias, Carolina e Grajaú. Quero aqui salientar, por exemplo, que a região de Barra do Corda ela passa a ser a maior referência do movimento republicano, quando o juiz municipal Isaac Martins e o promotor público Duncan de Abranches defende os ideais republicanos. Esse ponto é interessante porque eles defenderam esses ideais de república e aí juntaram-se com outros nomes também para difundir essas ideias, né? Isso, então, juntaram-se também Antônio Rocha Lima, que era proprietário do Jornal o Norte, órgão divulgador das ideias republicanas, além de Frederico Figueira, Leão Leda, Epifânio Moreira
e outros bacharéis, magistrados, formados inclusive pela Faculdade de Direito de Recife. Então, é bom notar então que o Jornal do Norte foi um jornal que serviu de propagação dessas ideais republicanas, mas tem um nome que é interessante chamar a atenção, que é o nome, por exemplo, como foi citado aqui, de Isaac Martins, porque ele vai ser um dos principais propagandistas da República. Ele vai inclusive ter contato com Quintino Bocaiúva. Você pode estar perguntando, quem foi Quintino Bocaiúva? É simples, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva e outros foram responsáveis em participar e comandar a proclamação da República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Vale salientar que essa data, que é a proclamação da República, ela não vai acontecer de imediato no Maranhão, porque o Maranhão só vai reconhecer, aderir à República 3 dias depois. E vale salientar que em São Luís, na cidade de São Luís, no Lago do Carmo, os estudantes vaiaram o Condideu gritando: morra monarquia e viva a República. Então, isso aí foi uma das primeiras manifestações que deixava claro que o movimento monárquico já não era interessante para o Maranhão. E uma vez proclamada a República, esse magistrado aí, que é o Isaac Martins, ele chegou aí ao Rio de Janeiro, mas infelizmente voltou frustrado porque não foi recebido pelas lideranças republicanas na capital do Brasil. Repetindo, Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aí nós vamos ter fatos que vão acontecer. Por quê? Esses fatos importantes estão associados que o presidente da província do Maranhão era Tito Augusto Pereira de Matos. E aí o que vai acontecer com Tito Augusto Pereira de Matos? Ele é deposto após a proclamação da República. Olha que fato interessante, porque ele presidiu o Maranhão há só 3 dias. Ou seja, no dia 15 de novembro, tinha sido proclamado, aí 3 dias após a proclamação, o doutor Tito Augusto Pereira de Matos acabou sendo deposto, porque é quando o Marechal Deodoro ele deu o golpe que pôs fim à coroa, ou seja, o segundo reinado no Brasil. E nesse mesmo dia, à noite, vão correr boatos na cidade sobre o acontecimento, ou seja, sobre que a República tinha sido proclamada no Brasil, dizendo-se que o comandante do 5º Batalhão da Infantaria do Exército, que estava aquartelado no Maranhão, ele teria recebido um telegrama de Quintino Bocaiúva recomendando que se proclamasse a República no Maranhão. Olha que ponto importante. Mas eram boatos. E tanto aquele comandante, como o tenente-coronel João Luiz Tavares, como a Câmara Municipal, cujo o presidente se falava também, ou seja, se comentava sobre a República, então eles foram avisados por telegrama particular e aí ficaram naquela expectativa até que 2 dias, ou seja, no dia 17, chegou a confirmação oficial. Então, assim que foi proclamada no dia 15 de novembro, houve todos esses boatos que começaram a permear, circular no Maranhão, de que o Maranhão, aquela província, a província do Maranhão, ela tinha que reconhecer o movimento republicano. E aí o que foi que aconteceu? Quando o Tito Augusto Pereira de Matos é deposto, que governava a província do Maranhão, é montada uma junta. Então, uma junta provisória constituída de militares. Ele assume o governo do Maranhão, que é comandado aí pelo João Luiz Tavares, esse tenente-coronel, Cândido Floriano da Costa Barreto, Augusto Frutuoso Monteiro da Silva, João Fernandes Milanês e os civis Francisco Xavier de Carvalho, José Francisco de Viveiros e Francisco de Paula Belforte Duarte. É bom notar que o Francisco de Paula Belforte Duarte, que é o Paula Duarte, como é conhecido dentro da história do Maranhão, vai ser uma das grandes lideranças republicanas que vai configurar até um evento que é chamado o fuzilamento do dia 17, que é um fato que vai acontecer no Maranhão. Então, no dia 18 de novembro de 1889, é aclamada a adesão do Maranhão à República. Olha que fato
importante. E aí o que que vai acontecer? A partir daí nós vamos ter aí uma série de fatos e nós vamos ter inclusive uma normalidade, porque a única normalidade ocorrida foi uma manifestação de escravos recentemente libertos contra Paulo Duarte, pois se dizia que o novo governo, ou seja, o novo regime, iria revogar, anular a Lei Áurea, e tal fato entrou para a história como fuzilamento do dia 17, porque na verdade ninguém sabia o que era a República. Então, há poucos meses, no dia 13 de maio de 1888, tinha sido aprovada a Lei Áurea, lá pela princesa Isabel, né, que fora criada lá com João Alfredo, e pronto, abolia-se a escravidão, lembrando que a partir daí os monarquistas, indignados por não serem indenizados, os monarquistas maranhenses acabam ficando insatisfeitos com a monarquia e acabam se tornando republicanos. E aí, quando começou a se difundir as ideias republicanas do Maranhão, como ninguém tinha uma clareza sobre isso, principalmente os negros, acreditavam que essas ideias republicanas iriam revogar a Lei Áurea. E aí aconteceu uma série de fatos. Fala-se a história que os negros tentaram matar o jornalista Paulo Duarte, se colocaram contra o jornal O Globo, né? E aí as tropas do governo tiveram que fazer, na verdade, uma interferência, né? Uma interferência. Diz que, na verdade, fala-se até que houve um massacre, onde muitos negros teriam sido fuzilados por causa dessa repressão, né? Justamente por causa com relação a essa questão. Tudo bem, mas a partir do momento que a República ela foi proclamada, houve um desfile alegórico promovido pelo poeta e filósofo Sousa Andrade no dia 30 de novembro, em comemoração ao regime republicano. Até porque você deve lembrar que na fase do segundo reinado, nós vamos ter aí um período de ascensão da literatura e do conhecimento no Maranhão, se disseminando aí grandes intelectuais que vão se destacar a nível nacional, por exemplo, o caso do Sousa Andrade. Mas tudo bem, o Dr. Pedro Augusto Tavares Júnior foi o primeiro governador nomeado provisório pelo Rio de Janeiro e que, por seu decreto número 1, de 18 de dezembro, declarou nulos e sem nenhum efeito todos os atos praticados pela junta provisória, por exemplo, o afastamento de todos os funcionários nomeados pela junta. Então, nós vamos ver que a partir do momento que nós vamos ter a nomeação de uma junta provisória constituída de militares que vão governar provisoriamente o Maranhão, e depois nós vamos ter a nomeação lá pelo Rio de Janeiro, ou seja, a capital do Brasil acaba nomeando o primeiro governador, que é o Dr. Pedro Augusto, e ele vai anular tudo aquilo que a junta tinha executado. Isso vai gerar um descontentamento, uma dissidência entre essas lideranças que estariam fazendo parte desse processo, dando os primeiros passos do reconhecimento da República no Maranhão e, consequentemente, esse processo contínuo republicano. É bom lembrar que o posicionamento de Dom Pedro Augusto, ou na verdade, do Dr. Pedro Augusto, Dom Pedro, já pensou, gente? Estou pensando que estou lá na monarquia, né? O posicionamento do Dr. Pedro Augusto fez o governo do Maranhão perder apoio das tropas federais. E a partir daí nós vamos ter aí a primeira Constituição Política do Estado do Maranhão, que ela foi promulgada no dia 4 de julho de 1891, declarando que o Maranhão fazia parte da República dos Estados Unidos do Brasil, deixando de ser província e passando a ser um Estado. Vale salientar que assim que a República, a nível nacional, ela aconteceu, que ela passa a ser, nós vamos ter aí a República, a chamada de República Velha, que vai estar dividida em República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada ela é constituída e dominada pelos militares, e a República Oligárquica constituída pelos civis, né? Que nós vamos ter aí a política Café com Leite, que é um acordo entre os estados e a União, onde o Partido Republicano Paulista, a região de São Paulo, grande produtora de
de café, eles vão justamente acabar fazendo essa parceria com o Partido Republicano Mineiro, que é grande produtor de laticínio. Então, o que vai acontecer? Até 1930 nós vamos ter aí esses acordos entre quando o presidente era paulista, o próximo presidente ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser mineiro. Então, nós vamos ter as oligarquias dominando todos os estados do Brasil e, consequentemente, o Maranhão. Porque a fase do movimento republicano no Maranhão, é bom salientar que essa república oligárquica, ela vai ser mandada principalmente por duas famílias. Então, nós vamos ter aí a política local do Maranhão, nós vamos ter ela controlada por dois oligarcas, Benedito Leite e Urbano Santos, bacharéis da elite que vão monopolizar o aparelho do Estado. Então, essa política local no Maranhão, ela vai ser controlada por eles. Então, Benedito Leite e Urbano Santos, eles passam a adotar uma política de nepotismo, onde eles vão empregar parentes, eles vão perseguir a oposição, vão fraudar o processo eleitoral e manter uma rede de favorecimentos. Isso tudo para que eles pudessem, de fato, permanecer no poder. Então, na verdade, nós vamos ter aí vários governadores, até porque o Maranhão ele deixa de ser província e passa a ser estados. Então esses governadores serão praticamente todos o aparelho político dominado por esses dois nomes, que é o Benedito Leite e Urbano Santos, ok? E nós vamos ter aí alguns fatos sociais que vão marcar a história do Maranhão, né? Alguns fatos sociais também vão marcar o início da República do Maranhão, tais como a peste bubônica em 1903, 1908 e 1921, o surto de varíola em 1908, nós vamos ter aí a gripe espanhola em 1919 e a tuberculose e o paludismo, que é no caso a malária. Para vocês terem uma ideia, em São Luís, a partir do final do século XIX, a tuberculose ela ganhou o rótulo de o mal das fábricas. Para os operários e operárias das fábricas de São Luís, mal alimentados, porque ficavam sujeitos a uma jornada de trabalho muito pesada, vítima dos resíduos do processo dos fios de algodão e confinados em espaços pequenos, quentes e abafados, a tuberculose ela constituiu uma ameaça constante para agravar a situação dos doentes. Tuberculose, a deficiência dos médicos atrasava o diagnóstico da doença, o que dificultava a cura e facilitava um contágio dos companheiros e companheiras de trabalho. Então, logo também nós vamos ver que logo no alvorecer da República irrompeu aí um grave conflito no sertão, mas precisamente na cidade de Barra do Corda, envolvendo colonos, religiosos, indígenas, que trata-se do massacre de Alto Alegre, fato em que índios guajajaras, revoltados com o avanço da colonização, com o contato com o branco e ainda com a ocupação de suas terras, massacraram padres que tentavam desenvolver o trabalho de catequese entre os ameríndios, ou seja, a igreja tentando catequizar, culturar o índio. E aí nós vamos ter aí também a questão da Guerra dos Ledas, que vão marcar, mas isso aí eu vou deixar para falar em um outro vídeo, ok? Então, nós vamos marcar também, destacar aqui, que após a morte de Urbano Santos, passou a ocorrer uma disputa política entre duas famílias, os magalenistas, que são aqueles que eram capitaneados por Magalhães de Almeida, e os marcelinistas, aqueles capitaneados por Marcelino Machado. Então, essas duas famílias são elas que vão, inclusive, estar ligadas a Urbano Santos e o Benedito Leite, porque esses opositores eram parentes dessas famílias. Então, na verdade, mudavam-se os nomes, mas os atritos políticos permaneciam. Então, vale salientar também que nós tivemos aí também a passagem da coluna Prestes do Maranhão em 1925, na época, durante o governo de Godofredo Viana, 1922-1926. É bom salientar que a coluna Prestes era um movimento tenentistas que começou aí o que na verdade era o movimento tenentistas? Eram jovens militares que tinham um sonho de derrubar as oligarquias do Brasil e
mudar a estrutura política. E aí tivemos aí o 18 Forte, o Forte Copacabana, 18 Forte, a Revolução Paulista de 24, e vamos ter aí a Coluna Prestes, conduzida por Luiz Carlos Prestes, e que era um chamado de soldado cidadão e que tinham essa missão. Só que infelizmente a Coluna Prestes ela não teve resultado porque não teve apoio popular. Então essa Coluna Prestes ela esteve no Maranhão, na verdade entre Timon e Teresina, em Timon e Teresina, e fala-se que no contexto geral que os colonistas eles tinham interesse, né, na verdade, de ocupar o 25º Batalhão, ali no caso de Teresina, para depois se associar ao Maranhão e de lá partir para outras localidades. E tivemos aí a reação republicana que acabou sendo deflagrada pela oposição contra o poder exercido de Urbano Santos. Então, esses pontos eles são importantes porque nós vamos ter aí, recapitulando, pontos importantes, que a conflitante década de 20, que é a Revolução de 30 no Maranhão, ela vai ser marcada então com golpes e contra-golpes. Então nós vamos ter, inclusive, eu quero destacar um aspecto aqui, aconteceu inclusive no interior aí do Maranhão, um cara chamado aí Manuel Bernardino, ele ficou conhecido como Lênio do Sertão, que ele começou a denunciar a exclusão e a pobreza naquela época, que atingiu o campesinato e o poder local, e acabou inclusive recebendo uma retaliação por causa disso. Então, a partir daí, nós tivemos aí também essa disputa, como foi colocado aqui. Então, nós vamos marcar toda a República Oligárquica do Maranhão, ela passa a ser aí comandada por essas duas famílias, tá certo? Então, quero destacar aqui também que, por exemplo, que a reação republicana, ela foi esse movimento que em nível local, ela acabou... o que ela representa? Porque essa reação republicana ela vai ela representar aí a Revolução de 30. O que na verdade é a Revolução de 30? A Revolução de 30 é a derrubada das oligarquias a nível nacional, ou seja, no momento que o Washington Luiz cai, que era o presidente, então todos os estados do Brasil eles vão ter suas oligarquias derrubadas. Nós vamos ter, por exemplo, na região norte, a família Neri ela tinha um poder muito grande na região norte, vai cair, os Ascioli vão cair aí no Ceará, e aqui no Maranhão nós vamos ter aí essas famílias que estavam dominando, que era Urbano Santos, que vão cair, e com a derrubada aí dessas oligarquias, nós vamos ter a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas, que é um momento que durante o governo de a gestão de Getúlio Vargas, o Maranhão vai ser governado por interventores. Nós vamos ver aí que o Maranhão vai ser governado por interventores. Nós vamos ver aí depois a era do Vitorino Freire, que vai praticamente dominar todo o Maranhão. Todas as esferas políticas do Maranhão serão comandadas por Vitorino Freire, tudo bem? Mas se esse conteúdo fez sentido para você, tá bom? Deixa um like, mais uma vez, né? Deixa um like, assina as notificações, compartilha para o máximo de pessoas e até a próxima. Vence quem se lança.